Hoje a gente vai começar a conversar a respeito de desenho em corte. A gente vai ver os princípios e os conceitos que envolvem o desenho em corte. A gente entendendo o princípio, depois o restante é a questão da gente ajustar a representação. Mas o princípio é muito importante a gente entender. Enquanto lá na vista ortográfica a gente tinha o plano de projeção colocado de forma paralela às faces principais do objeto, no corte a gente tem um plano de projeção passando por dentro do objeto, em alguma posição pré-definida que seja interessante para um observador. O corte, ele é um desenho, é uma projeção ortográfica complementar aos desenhos da vista e da perspectiva. O corte é interessante porque a gente consegue representar no corte detalhes que nem sempre aparecem ou que aparecem de forma confusa nas vistas e na perspectiva mais ainda, porque na perspectiva a gente representa, né, duas faces, três faces das seis, né, possíveis, pensando num objeto prismático. Então, por vezes, é importante, é fundamental que a gente, além, né, das vistas e da perspectiva, a gente forneça também para quem está interpretando o nosso desenho um desenho de corte. Então, o corte ele passa por dentro do objeto, a gente pode ver aqui na tela. A gente tem um plano de corte, nesse caso aqui o plano de corte, ele é um plano de corte vertical e ele está cortando o objeto no eixo de simetria. No eixo de simetria ao longo do objeto. Então, no eixo de simetria longitudinal em relação ao objeto. Da mesma forma que nas vistas, o observador sempre fica posicionado de forma ortogonal a esse plano de projeção. Então, ele sempre enxerga esse plano de projeção exatamente de frente. Então, o resultado do corte, a gente não tem profundidade. A gente não enxerga profundidade, é um desenho chapado. Um desenho em duas dimensões. Então, o resultado do corte dessa peça aqui, olha, que o observador está vendo, né, nesse sentido aqui, é esse daqui. Então, o resultado é um resultado chapado. O observador sempre está posicionado exatamente de frente para o plano de projeção. E esse corte, a gente olhando esse objeto de cima, a vista superior desse objeto, a gente vai enxergar apenas uma linha que representa esse corte, a gente não vai ver a altura do plano de corte. A gente vai ver só uma linha que representa a posição desse plano de corte. E aí, para a gente indicar qual é o lado que o observador está olhando, a gente usa setas. Essas setas aqui indicam que o observador está olhando daqui para cá, ou seja, daqui para cá. Ele está olhando da esquerda para a direita. Então, ele vai ver o que sobrou desse lado do plano de corte. O lado que está aqui, olha, entre o plano de corte e o observador, a gente descarta. A gente descarta, tira do desenho e só representa o que fica depois do plano de corte. É como se o objeto ficasse colado ali no plano de corte. Aí você passou uma lâmina e o objeto continua, ele é cortado, mas ele continua grudado no plano de corte. Aí você coloca um observador, escolhe, né, o lado que o observador vai ficar, coloca o observador e você retira a parte que ficou entre o observador
e o plano de corte. Aí o observador vai ver isso daqui, exatamente. Olha só, tem essa partezinha aqui que foi cortado o material, o plano de corte cortou o material. Essa outra partezinha aqui, o plano de corte cortou o material até aqui e depois até aqui. E essas outras partezinhas aqui. Nessa parte e nessa parte, nessa daqui também, menorzinha, não houve corte de material, porque aquilo ali, a gente olhando de cima, a gente consegue perceber, eram furos. Tá? Nessa parte do meio aqui, a gente consegue perceber por aqui o formato que ela tem, também era oco, então o plano de corte não cortou material. Olha só como que elas aparecem no resultado do corte, no desenho do corte. Então, aonde não foi cortado o material, onde não tinha material, o plano de corte não encontrou material, não interceptou o material, não encostou em nenhum material, a gente deixa esse desenho sem preenchimento. Aonde o plano de corte encontrou material, a gente preenche essa parte com uma achura. No CAD é só a gente selecionar as partes onde vai ser feita a achura, como a gente já usou, e escolher uma achura de linhas inclinadas. Esse tipo de achura ele é uma achura genérica. Tá? Então, quando você não tem necessidade de representar exatamente o material que é feito, com que é feito o objeto, você pode usar esse tipo de achura.